Meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista e professor da Escola de Psicanálise de Curitiba. Nós estamos aqui no quadro Conexão EPC. Nesse momento, nós estamos aqui traçando uma pequena microsérie dentro do Conexão, que trata dos elementos da segunda tópica freudiana, portanto, o id, o ego, o superego. As explicações acerca da metodologia de trabalho aqui e das razões da construção desses vídeos, eu dei no primeiro vídeo, então eu recomendo que você dê uma passadinha ali, se você não assistiu esse primeiro vídeo, para entender por que nós estamos fazendo aqui esse tracejamento desses tão debatidos elementos e tão fundamentais elementos, né, para a compreensão do que se chama de psicanálise. Eu estou aqui, então, hoje, vou tratar aqui hoje do tema do ego, né, do eu. Portanto, o que vem a ser esse eu? Né? É importante a gente frisar, antes do início das explicações conceituais, que nunca é demais dizer que a psicanálise trata do sujeito cindido, né? Trata do sujeito fragmentário. E, portanto, essa fragmentação, essa cisão, ela tem uma incidência direta sobre a questão da compreensão do que é o eu. Né? Então, em clínica, por exemplo, uma observação constante, recorrente, é eu estou à procura do meu verdadeiro eu, né, da minha verdadeira unidade, do meu verdadeiro nômeno, né, do meu verdadeiro ponto atômico. Essa frase é uma frase constante. Essa é uma questão, e uma outra questão importante da gente entender em clínica é uma certa confusão que não é exclusividade da psicanálise, da teoria psicanalítica, que é esse termo, o uso dos termos freudianos, são vários, né, que são interpretados pelo senso comum, que são traduzidos ao senso comum. Né, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né, a ideia de sonhos, que é muito mitificada, etc. E um dos pontos, sem dúvida, traz a questão dos termos relacionados ao ego. Né? O egoísmo, o egocentrismo, o ególatra, né? Assim como é no narcisismo também, onde o termo aparece como um sinônimo de uma coisa só, de uma identificação só. Então, um dos objetivos desse vídeo, o objetivo principal desse vídeo, é, assim como no primeiro, falar um pouco sobre a questão do ego, né, do ich, dentro da teoria freudiana. E eu vou fazer como eu fiz na primeira parte desse vídeo, citando aqui o Freud e comentaristas do Freud, e fazendo comentários acerca disso. O ego age de acordo com o princípio da realidade. Né? Portanto, em contraposição com o que eu falei, com o que Freud coloca a respeito do id, está lá no primeiro vídeo. Isto é, procura agradar o impulso do id de forma realista, que, ao longo prazo, traga benefícios ao invés de sofrimentos. Então, a primeira questão da percepção do ego como uma unidade mediadora, né, como uma unidade medianeira, né, entre a questão judicante, né, entre a questão cerceadora, censitária do superego e o ponto pulsional fundamental que vem do id, que se constitui pelo id. Ao mesmo tempo, Freud admite que, como o ego tenta mediar entre o id e a realidade, muitas vezes é obrigado a encobrir os comandos inconscientes do id com as suas próprias racionalizações pré-conscientes. Né? Estou colocando aqui como está traduzido. Para ocultar os conflitos do id com a realidade. Então, o que a gente tem aqui? A racionalização, por exemplo, como uma viga mestra, né, como eu sempre coloco isso, do que a gente vai chamar de mecanismo de defesa depois. Que é um tema que merece um estudo à parte aqui também, mas é um tema de incidência constante sobre a questão do ego. Né? Então, a própria ideia de ego, ela traz embutida ali uma ideia, né, do ponto de vista psicanalítico, da existência da racionalização, da existência dessa narrativa, dessa argumentação que eu construo, né, desse eixo, vamos colocar assim, de uma história
que eu conto para mim, né? Desse viés de um fabular, desse viés do conto, né? Que forma a base de constituição daquilo que eu chamo de eu, ou eu chamo de ego, para ficar uma tradução melhor. O princípio de realidade que opera o ego é um mecanismo regulador que permite ao indivíduo adiar a satisfação de necessidades imediatas e funcionar efetivamente no mundo real. Então, o aspecto funcionalista do ego, o aspecto funcional do ego, é fundamental, né? Perceba, Freud disse que a cura psicanalítica, né, entre aspas, se refletia na capacidade mínima funcional de amar e trabalhar. Então a gente tem ali um bom indicativo do que vem a ser o papel do ego dentro desse exercício de funcionalidade, dentro desse exercício de cotidianidade, né? O ego é a parte, citando aqui um comentário a respeito disso, é a parte organizada da estrutura de personalidade que inclui funções defensivas, perceptivas, intelectual, cognitivas e executivas. Um dos pontos que eu percebo também muito com relação a isso, também falei no primeiro vídeo, é uma ideia de que por isso, por esta parte funcional, que o ego estaria, portanto, apenas localizado dentro da operação consciente, o que não é verdade, né? O que nós temos ali é um ponto instrutivo, né? Um ponto instrucional, um ponto de alimentação da funcionalidade, mas que nem por isso está operando, está girando no campo da consciência plena. Certo? Esse também é um ponto de muita confusão, de muita dúvida. Por isso fiz questão de frisar. O ego separa o que é real. Isso nos ajuda a organizar nossos pensamentos e dar sentido a eles e ao mundo ao nosso redor. Cabe aqui uma observação interessante, que ainda que assim ou seja, o ego ele vem como uma forma de apêndice ao id. Apêndice no sentido de desenvolvimento, apêndice não no sentido de algo menor, evidentemente. Mas é essa representação que nos dá a ideia de razão. Essa representação que nos dá uma ideia cartesiana de percepção de realidade, do que é real ou do que não é real, né? O ego representa o que possa ser chamado de razão e bom senso, em contraste com o id, que contém as paixões. Em sua relação com o id, é como um cabo de guerra, em que o ego tem que segurar o id para não deixá-lo solto. Com a diferença de que as equipes do cabo de guerra lutaram umas com as outras em igualdade, enquanto o ego estava com o id muito mais forte, né? Então, coloca aqui a questão da preemência e da pressão que se exerce acerca da questão do ego, né? Observada, portanto, a sua hipossuficiência ou sua hipoforça com relação ao id, né? Então, essa ideia, inclusive, ela acabou se refletindo depois em cisões dentro da própria psicanálise, né? Da escola kleiniana versus a escola ana-freudiana, e assim se segue. Mas entender esse mecanismo é muito importante. Entender essa operacionalidade é muito importante, né? Entender como é que esse embate se dá é muito importante. Vejam só isso. Assim, o ego impulsionado pelo id, confinado pelo superego, repelido pela realidade, luta ansiosamente com relação ao mundo externo, uma ansiedade neurótica em relação à força das paixões no id. Vejam bem, em relação à força das paixões, como eu falei no primeiro vídeo, acerca dessa natureza energética do id, né? Então, o ego se instala, né, a partir deste ponto. E neste ponto eu não posso deixar de, pelo menos, mencionar, de ao menos citar aqui, um dos pontos mais importantes e mais debatidos e mais discutidos, né, sobretudo nas formações que se referem
como esse ego se protege? Não é? Como eu disse para vocês, o mecanismo de defesa merece um vídeo à parte, mas eu preciso citar, se eu cito o ego, eu preciso citar o mecanismo de defesa. E veja, para superar, então, essa questão, essas questões que foram levantadas até agora, o ego cria o que se chama de mecanismo de defesa. Né? Os mecanismos de defesa não são feitos de forma direta ou consciente. Tá? Eles diminuem a tensão, encobrindo nossos impulsos, que são ameaçadores. Eles diminuem a tensão. Olha só, a tensão separado, né? É uma questão de economia. O mecanismo de defesa opera como uma espécie de anticorpo, né? Ele opera como uma espécie de possibilidade de viabilização do princípio da realidade, portanto. Né? Eu vou repetir essa frase: os mecanismos de defesa não são feitos de forma direta ou consciente. Né? Essa é a questão. Eu preciso, uma questão clínica que aparece. João, eu preciso achar meus mecanismos de defesa. Eu preciso localizar os meus mecanismos de defesa. Eu acho interessante a gente entender, primeiro, que eles estão lá. Não é? E que a função deles está sendo exercida, e esta função é primordial. Eu vejo muitas vezes no discurso analítico praticamente uma guerra contra os mecanismos de defesa. Se os mecanismos de defesa não existissem, não haveria possibilidade de uma sustentação da dinâmica psíquica, isso cairia, isso ruiria. Não é? Isso incidiria em outros agravantes e outras questões que não nos cabe colocar aqui. Agora, os mecanismos de defesa do ego, eles são sustentados justamente na pretensão, portanto, né, de uma manutenção identitária nesse ponto, de uma manutenção egóica nesse ponto, né, de uma construção que se reflete a partir, portanto, de uma força operacional do cotidiano. Né? Então, dentro dos mecanismos de defesa, onde eu tenho lá a negação, a projeção, a questão do recalque, etc. Então, o que nós temos consignados dentro dessas partículas, né, é a possibilidade de uma manutenção desta função primordial de ego, que é a função da capacidade de exercício do cotidiano, que é a capacidade do exercício de fruição do cotidiano, que é a capacidade do exercício de manutenção do status vital que nos prende a essa capacidade, que nos prende a essa força pulsional, portanto. Né? Vale lembrar as questões dos destinos da pulsão também, como um elemento de compreensão ainda mais aprofundada daquilo que vem a ser o que a gente chama de ego. O resumo dessa questão, e como eu disse no primeiro vídeo, eu não pretendo de modo algum exaurir o tema aqui, obviamente que não, né? E os vídeos apenas funcionam como instrumentos complementares à questão da doutrina lida, portanto, da literatura, da bibliografia, sobretudo a freudiana aqui, é entender que, do ponto de vista do ego, né, do ponto de vista de uma observação do ego, quando se fala acerca da ideia de uma possibilidade unitária do eu, nós estamos falando de algo que é absolutamente incompatível com a própria existência da psicanálise. Então, eu espero que esse vídeo possa ter colaborado, né, para a compreensão de você, psicanalista que está me ouvindo, ou de você, estudante de psicanálise, ou de você analisando, ou de você, supervisor, sobre uma certa prevenção, uma certa profilaxia, né, acerca de uma certa imediatez, né, de um certo imediatismo em definições de mecanismos de defesa, do que está operando naquele caso, etc. e tal, mas com uma compreensão talvez mais retroativa e mais fundamentalista acerca daquilo que Freud definiu como uma sequência dentro do manejo analítico que começa
com a análise das resistências. E depois vem a interpretação. Né? Então, entender essas resistências não se limita a uma compreensão dogmática, a uma compreensão instrucional, a uma compreensão tópica, conceitual, acerca de mecanismos de defesa do ego operando. Mas, sobretudo, né, do fenômeno por trás disso, que é o fenômeno da resistência, da compreensão da imprescindibilidade do fenômeno da resistência nesse processo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Daqui 15 dias nós estaremos com mais um vídeo do Conexão EPC falando sobre o superego. Um grande abraço a vocês, obrigado pela audiência, até o próximo vídeo.